Todo mundo imagina que o orçamento de obra é simples de fazer e é uma das etapas mais tranquilas da obra. Na realidade não é, a maioria das pessoas se embanana nessa etapa. Vamos aprender um pouquinho mais? Olá galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Alonso, eu sou fundador da Yard e hoje eu vim conversar com vocês sobre o ponto. Como eu faço o meu orçamento de obras? É muito complexo? Para quem não tem muita familiaridade, qual que são as metodologias que eu tenho de orçamento? Para introduzir de cara, existem em edificações dois tipos muito comuns de obra, que são as construções ou ampliações e as reformas. Na parte de infraestrutura, galera, eu indico a vocês que procurem sempre um profissional especializado, mas dos conceitos que nós vamos apresentar aqui, o único que se aplicaria em infraestrutura são as composições. Como eu disse, existem as construções e as reformas, né? Nesse vídeo vamos apresentar um pouquinho sobre construções, no finalzinho vamos falar um pouco de reformas. Mas de construções, existem praticamente dois métodos muito consagrados hoje no meio da engenharia. E eles são os unitários básicos e as composições. O que são os unitários básicos? Os unitários básicos são os métodos mais rápidos e simples de você conseguir pelo menos uma estimativa de quanto é que vai ser a sua construção. Os unitários básicos têm um índice que é muito conhecido de todo mundo da engenharia e arquitetura, que é o CUB. O CUB, ou o custo unitário básico, ele é uma medida simples e rápida, onde você vai conseguir o custo da construção pelo unitário dela, ou seja, a metragem, ou o metro quadrado. Como eu já disse aqui, esse método é super simples. E esse método de quebra, ele tem várias referências no Brasil inteiro. O Sinduscon de cada estado, por exemplo, ele divulga mensalmente lá o custo unitário básico do mês de referência, que geralmente é o mês anterior. Então, você tem dados para o Brasil inteiro. Existem estados que têm até mais de um custo unitário básico. Esses custos unitários básicos, eles são separados em algumas edificações típicas, por exemplo, edificações comerciais, prédios residenciais, residências unifamiliares. Apesar de parecer uma maravilha, o CUB tem um porém. Por ele ser muito generalista, os dados eles têm uma baixa precisão caso você não aplique um projeto em cima dele. Então, resumindo, você fica preso em certos tipos de edificações e a sua precisão vai lá para baixo. Aí você me diz, Alonso, eu preciso ter uma alta precisão nos meus orçamentos. Como é que eu faço? Eu vou ter que ficar refém do CUB? Não, galera, você não precisa ficar refém do CUB. Existe um segundo método que é muito consagrado na engenharia de custos, que são as composições orçamentárias, ou no jargão popular, o orçamento detalhado. Como é que funcionam esses orçamentos detalhados? Gente, é bem tranquilo. Os orçamentos detalhados, eles funcionam nos quantitativos da sua obra. O que são os quantitativos? São as quantidades de materiais, de elementos que você tem ali naquela sua obra. Por exemplo, metro quadrado de parede, qual é o volume de concreto que você vai utilizar, qual que é a área de piso que você vai ter que assentar, ou preparar, ou regularizar. Coisas desse tipo. Então, os quantitativos, eles compõem acima dessas quantidades da sua obra. E o que são as composições? As composições também são um conceito bem tranquilo assim de entender, mas eu vou resumir. As composições, elas abrem esses quantitativos em materiais, mão de obra, serviços que aquele unitário de quantitativo necessita. Por exemplo, vamos dizer que o seu arquiteto ou engenheiro, ele foi lá, está fazendo o seu projeto e ele definiu um projeto. Depois disso, vocês definiram quais são as quantidades de materiais que você vai necessitar a partir de um levantamento de quantitativos. Ou seja, você vai ver quantos metros cúbicos, por exemplo, de concreto você vai ter ali. E um metro cúbico de concreto, ele não é concreto simplesmente. Você vai precisar fazer aquele concreto. Porque a indústria da construção ela é muito rudimentar. Então você ainda faz as coisas muito no campo. Então, por ter uma baixa industrialização, existem muitas composições. Então, um metro cúbico de concreto, você vai necessitar de uma certa quantidade de metros cúbicos de areia, uma certa quantidade de metros cúbicos de brita ou pedra, né? Dependendo de como é que você fala. Uma quantidade de água, uma quantidade de horas necessárias de pedreiro, de ajudantes. Então, você abre a obra completamente e a partir de composições, você vai ter o custo total. Esse é o método onde a engenharia de custo se faz valer. É o método com maior precisão, é o método mais seguro. Mas esse método também não é só flores, ele tem um porém. Esse método ele tem uma onerosidade, ou seja, tem um custo para se realizar isso. Você precisa geralmente contratar um especialista. Então, às vezes, para início de algum projeto, você não tem como. Além do mais, esse orçamento detalhado ele toma um tempo para se fazer. E ainda por cima, ele necessita que você tenha esse projeto para saber os quantitativos. Pois não é possível você chegar e falar, eu quero 100 metros quadrados de
de concreto e o seu engenheiro vai ter como definir 100% qual que é a quantidade de cada material só pela metragem ou pela área, né, da obra ali. Ele precisaria ter um projeto, precisa-se fazer um projeto, né, um projeto executivo. Galera, antes de continuar, vou só fazer uma ressalva aqui. O orçamento detalhado, ele é muito recomendado. Se você está executando uma obra, é necessário que você tenha o quantitativo, os custos controlados, porque senão você vai perder a mão da sua construção e você vai acabar gastando muito mais do que você realmente deveria gastar ali naquele escopo seu. O que nós estamos falando aqui é em etapas iniciais. Então não está sob debate a necessidade ou não de orçamentos detalhados. Nós, da Yard, sempre orientamos nossos clientes, recomendamos que se faça esse orçamento. O que nós estamos discutindo aqui é se em etapas anteriores de discussão, negociação para investimento, você tenha que gastar ali. Por exemplo, se você é um investidor e você recebeu uma carta convite, um convite de um construtor para participar de um projeto e ele tem um terreno, ele quer construir e vocês vão comercializar esses apartamentos ou lojas mais para frente. Nessa etapa de estudo, para você saber se você vai ter que investir ou não, às vezes não compensa você investir, gastar com um orçamento detalhado naquele momento. Claro que num prédio de múltiplos pavimentos, é obrigatório que você tenha esse controle depois de aprovado um projeto. Mas nós estamos falando das etapas iniciais, do nascimento desse projeto, de você optar por entrar ou não em algum projeto específico, em alguma empreitada. Tá certo, gente? Só para deixar isso bem claro. Infelizmente, em situações como essa, investidores, proprietários de imóveis, até construtores mesmo, por incrível que pareça, eles partem para o CUB. E como a gente disse, o CUB ele não tem uma precisão alta. Você acredita que o CUB pode até variar 20% para menos ou para mais? Imagina se você é um construtor ou alguém que está contratando algum serviço, 20% a mais ou para cima é 40% de amplitude. Imagina só se você vai fazer uma casa e te pergunta, quando é que vai custar a sua casa? E você não sabe se ela vai ser 80 ou 120 mil. Tem uma diferença muito grande. Você precisa se controlar. Ainda mais que hoje em dia dinheiro é muito raro, então ter controle financeiro é essencial. E quando é que eu utilizaria o CUB? O CUB, para sumarizar, ele serviria mais para você poder ter uma noção de como é que estão sendo os preços praticados. Por exemplo, se você é um construtor, para ver se você não está muito acima, muito abaixo. A NBR 12721, ela diz que o CUB ele tem uma alta precisão se você já tem um anteprojeto. E daí entraria uma segunda aplicação do CUB, que seria, se você já não está mais naquela etapa de estudo do projeto, mas você já tem um anteprojeto pelo menos, aquele CUB ele vai te dar, por exemplo, dados como incorporações, para você poder fazer trâmites cartoriais. Também não indicamos eles para controle de obra, tá? O CUB é mais para essas coisas pontuais, tá, gente? Mas aí você me pergunta, Alonso, você acabou de falar do CUB, que o CUB tem uma precisão baixa, apesar dele ser simples e rápido. E você falou que os métodos de composição orçamentária são perfeitos, tem uma precisão altíssima de 2, 5%, mas eles são onerosos, tomam tempo e às vezes naquela etapa não se aplicaria ainda. O que eu faço? Você me falou de uma coisa e falou de outra, os dois têm problemas. A solução, gente, é muito simples. Você vai e faz a média. Não, gente, tô brincando, não é a média. Gente, só para sumarizar, todos os métodos eles têm problemas, eles têm ressalvas. Entre esses dois métodos, o que nós dizemos é que nós temos uma solução que corre como uma terceira opção, que para essas etapas iniciais, quando você não tem projeto executivo, ou que você não tem muito tempo ali, você quer saber rápido o seu custo, ela seria muito bem aplicada. Qual seria esse método então? Galera, nós da Yard desenvolvemos uma planilha super completa, gratuita, rápida e intuitiva, para você tirar o orçamento da sua obra em até 5 minutos, utilizando pequenas informações como área, cômodos, tipos de revestimento, ou seja, seu padrão construtivo. Com pequenas informações, você não precisaria ter nenhum anteprojeto definido ainda, você conseguiria ter um custo com precisão de um orçamento detalhado, com a simplicidade de um método unitário básico. Olha que perfeito! Você vai unir o útil com o agradável, você vai ter um ótimo produto ali, totalmente gratuito. Para você que é investidor, proprietário ou até construtor e está querendo entrar numa empreitada, quer saber como é que você negocia para você ter mais competitividade. E como é que eu faço para ter essa planilha? Galera, bem simples, vamos deixar um link aqui, onde você vai entrar numa página e você vai poder baixar essa planilha, bem rápido, bem simples, vai tomar segundos do seu tempo. E essa planilha, ela ainda tem uma videoaula com um passo a passo todo em vídeo.
Galera, não perca tempo, baixa essa planilha, compartilhe com seus colegas de profissão, colegas de faculdade. Ela é muito simples, muito intuitiva e vem para ajudar os construtores e o mercado a ser mais competitivo e preciso. Galera, só gostaria de falar um pouco também sobre as questões das reformas. Gente, reformas é bem simples. Ela não tem como você utilizar um unitário básico pela dificuldade. Existem reformas que você faz algumas etapas, tem reformas que você faz demais. Reformas também tem coisas como reforços, demolições, que não entrariam no unitário básico. Então esse método até você elimina. Nós recomendamos que você vá direto para a composição orçamentária nos casos de reformas, tá? A nossa planilha ela ainda não cobre reformas, mas nós gostaríamos de saber de você se seria interessante ter uma planilha dessa para você utilizar caso você seja empreiteiro de reforma ou engenheiro ou arquiteto que trabalha exclusivamente com isso, tá? Galera, uma última ressalva que queremos fazer. Vamos reforçar isso. O orçamento detalhado, ele é essencial. Não é porque você tem a nossa planilha ou você utiliza o Cube que você tem que ignorar o orçamento detalhado. O orçamento detalhado quer dizer controle financeiro, ele quer dizer assertividade. Então, para etapas executivas, quando você estiver executando a sua obra, é recomendado que quando você, no dia 1 que você entrar lá, você já esteja com esse orçamento para você ter um controle financeiro muito grande e gastar o mínimo possível com o máximo de qualidade na sua obra. Galera, ficamos por aqui então. Falamos um pouco sobre os métodos de orçamento, apresentamos a nossa planilha. Galera, agradecemos muito a sua atenção até aqui. E é isso, inteligência construtiva hoje.